Para a maioria das pessoas, roupas de época, e em especial as vitorianas, trazem duas imagens: glamour e sofrimento. E nenhuma delas dá conta de representar o que foi a experiência total das mulheres que viveram no século XIX. Nos últimos 10 anos da minha vida, eu venho me dedicando a entender como essas roupas eram feitas e como elas afetavam o dia a dia das nossas tataravós. E isso passa, claro, pelos polêmicos espartilhos, pelas várias camadas de roupa, mas também por repensar alguns aspectos da minha vida como mulher no século XXI. Meu nome é Pauline Kisder, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Seja você um seguidor habitual do canal, ou alguém que está caindo de paraquedas por aqui graças ao algoritmo, eu preciso avisar que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ter por aqui. Porque no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre mim, sobre como a minha experiência com a pesquisa e com a recriação histórica me fizeram repensar muitas coisas que eu aprendi em livros, em palestras com gente muito grande da história da moda, mas também me fizeram repensar um pouco dos meus hábitos e da minha relação com o mundo que me cerca e até com a pele que eu habito. Eu me aproximei da moda histórica lá em 2010, na época em que Curitiba teve o primeiro piquenique vitoriano, e eu achei que seria uma ótima ideia fazer algo parecido por aqui em Florianópolis. Nós fizemos esse evento totalmente aleatório em 2010, e fomos fazendo eventos mais ou menos regulares através da antiga Sociedade Histórica Desterrense nos anos seguintes. Cada evento tinha um tema ou um recorte específico, e as nossas roupas eram pensadas em função disso. E foi nessa época que eu comecei a me preocupar com como essa materialidade da roupa, que é uma coisa que salta tanto aos olhos, chama tanto a atenção, poderia ser usado para cativar as pessoas para o lado histórico da força, ou que pelo menos fosse alguma coisa que me permitisse ter um ponto de partida para dar uma abordagem diferente para o ensino de história como eu estava acostumada a fazer. Aqui surgiu a Floripa das Antigas, uma empresa de turismo cultural que realizava caminhadas em pontos importantes da cidade, sempre trazendo e contando as histórias desses locais e das pessoas que viveram neles. Além da pesquisa histórica para encontrar essas histórias, a gente se dedicou muito a desenvolver personagens históricos que pudessem guiar as pessoas não só pela cidade, mas em um tipo de viagem no tempo. E eu digo que foi aqui que as roupas de época deixaram de ser apenas um hobby ou uma fantasia para se tornarem as minhas roupas de trabalho. Porque durante os 2 anos da minha vida, eu tinha que me montar, assim, pelo menos uma vez por semana para guiar os passeios. E como eu ainda era professora na época, muitas vezes eu tinha que sair de manhã para ir para a escola, almoçar correndo e já emendar com um guiamento de um grupo que estava chegando na cidade. Então eu já ia para a escola, eu já ia para o trabalho semi-montada. Pelo menos com a estrutura interna do traje, com o espartilho, às vezes com o traje inteiro montado só para colocar um chapéu. E a partir do momento que eu comecei a ter que usar essas roupas por períodos maiores de tempo e ter que fazer as minhas atividades do dia a dia com elas, isso me fez mudar completamente a minha visão a respeito das roupas, a respeito da relação das pessoas com as suas vestimentas no passado. E isso acabou afetando também a minha relação e a minha visão com a moda hoje, com o meu próprio corpo, com a minha imagem no espelho e até com os padrões de consumo que eu estava assumindo na minha vida. Acho que a pergunta que eu mais ouvi ao longo desses anos foi: você não tá com calor com esse monte de roupa aí, não? E sim, eu sinto calor. Como nossas ancestrais também sentiam com várias camadas de roupa. E cada um de nós aqui no século XXI derrete no verão, mesmo usando uma regatinha e um short. Só que os nossos ancestrais de uma forma geral, eles tinham uma vantagem que eu considero muito importante que a gente perdeu: conhecimento sobre fibras têxteis. No verão, por exemplo, um tecido de algodão ou de linho vai segurar muito menos o suor do seu corpo contra a pele. E a gente consegue observar isso muito bem quando a gente usa uma roupa de lycra. Porque no verão, não importa se a gente está com
short bem curtinho, uma regata super cavada, onde aquele tecido encosta na nossa pele, o suor fica retido ali e a gente continua com calor do mesmo jeito. E isso acontece porque a gente está falando de material sintético, essencialmente sintético. Uma outra questão muito importante é o fato de que não existia protetor solar. Então, usar uma blusa de algodão bem levinha que fosse, mas que tivesse as mangas um pouco mais longas, era algo que te protegeria de uma queimadura de sol. E isso foi uma coisa que, infelizmente, eu senti na pele e de uma maneira bem mais literal do que eu gostaria. Eu usei esse vestido num dia de atividades no mês de dezembro. Passei o dia todo com ele, num dia nublado, sem sentir nada. No fim do dia, quando eu cheguei em casa, eu só estava queimada na base do pescoço. Meu rosto foi protegido por um chapéu e o meu corpo protegido pela roupa, que era toda de algodão. E sim, eu estava de espartilho. Eu estava numa fortaleza do século XVIII, que foi toda projetada em diferentes níveis, justamente para dificultar ao máximo a invasão e até mesmo a locomoção ali dentro. E eu passei um dia inteiro subindo e descendo escadas e rampas entra e sai de prédio. E em nenhum momento eu fiquei com falta de ar, eu desmaiei, eu deixei de comer. Nada disso, muito pelo contrário. Espartilhos eram peças feitas sob medida e só passaram a ser produzidas industrialmente de 1870 em diante. Isso significa que cada mulher tinha uma peça feita especialmente para o seu corpo e totalmente ajustável. Quando a gente olha uma peça que está no museu, estamos vendo peças que foram pouco usadas e geralmente estão ligadas a pessoas de famílias ricas. Para fazer uma comparação moderna, bastante questionável por sinal, o que a gente encontra nos museus é aquele sapato lindo que você comprou para ir numa formatura, que você vai usar uma ou duas vezes do ano e que ele vai durar muito mais tempo porque ele é pouco usado. O que a gente não vê nos museus é aquele tênis companheiro velho de guerra que já tem o formato do pé da gente memorizado e que ele vai ser usado literalmente até se destruir. Muitos espartilhos de museus são expostos com as costas completamente fechadas, sendo que eles não eram necessariamente usados assim. A maioria das mulheres deixava entre 10 e 15 centímetros de espaço entre essas pontas das costas. E a gente sabe disso porque é uma informação que foi preservada em diários, cartas, poemas, pinturas e até nas fotografias da época. A primeira vez que eu botei um espartilho, eu fiquei esperando que ele me machucasse. Que na primeira puxada de cordas eu fosse ficar tonta e cair em cima da cama, feito uma mocinha de filme. Ainda tô esperando o meu desmaio. Como eu queria fazer as minhas próprias roupas, porque aprender as técnicas e ter essa experiência do trabalho manual era uma coisa muito importante para mim, como ainda é, eu tive que ir estudar as técnicas de corte, de modelagem e de costura da época. E ao mesmo tempo em que eu aprendia a produzir um traje com todas as técnicas da época, isso teve um outro efeito inesperado, secundário, que foi eu olhar para mim com um pouco mais de carinho. Vocês conseguem ver pelas fotos e aqui pelo vídeo que eu sou uma mulher gorda. E eu sempre estive bem acima do meu peso desde criança. E ter crescido nos anos 1990, bombardeada por mulheres de barrigas retíssimas e calças de cintura baixa, só fez com que eu tivesse uma relação péssima com o meu próprio corpo. Cresci sabendo que não poderia usar nada que uma mulher magra usasse. Que eu estava meio que condenada pelo resto da minha vida a usar roupas com um corte reto, com um exato formato e cuidado de modelagem de um saco de batata. Que eu não podia usar roupas de cor clara, que eu não podia usar listras, que eu não podia usar estampas, que eu não podia ter o cabelo curto. Toda aquela ladainha de que corpos gordos são errados, eles são defeituosos, eles são inapropriados e eles não pertencem ao mundo. Até que eu comecei a encontrar fotos de corpos parecidos com o meu. E essas mulheres não estavam escondidas em vestidos largos, sem qualquer cuidado com a modelagem. Elas usavam as mesmas modas da sua época, com algumas adaptações dependendo do gosto e das características de cada corpo. Mas eu também não encontrava roupas que ficassem bem em mim, não como as daquelas mulheres. E foi aí que todo esse estudo de história da moda e de costura histórica meio que virou uma chavinha na minha cabeça, que mudou a minha vida e a minha relação com o meu próprio corpo. As roupas dessas mulheres eram feitas para se adaptar ao corpo delas,
Não eram os corpos delas que tinham que se adaptar a algo que já estava pronto e que foi construído dentro de uma grade de tamanhos que não contempla corpos reais. Era sobre a roupa servir ao corpo, e não o contrário. E ter noção disso finalmente fez eu perceber e eu aceitar que não tem nada de errado com o meu corpo quando ele não cabe numa roupa de um determinado tamanho. Que aquele número é arbitrário e ele não representa absolutamente nada. Que não existe demérito. Eu não sou menos pessoa, eu não sou menos mulher, eu não sou menos válida enquanto ser humano por eu ter que levar um número maior que tem espaço para que eu faça adaptações para o meu gosto, por exemplo. Isso foi mudando os meus hábitos de consumo também. Porque quanto mais eu estudo sobre como as pessoas construíam suas roupas, pensando em fazer com que elas durassem muito tempo, quanto mais eu estudo sobre os materiais que elas usavam, mais eu questiono a indústria da moda, em especial o fast fashion e o meu papel como consumidora. Eu sempre fui muito impulsiva na hora de comprar roupa. Quando eu achava alguma coisa que coubesse em mim, não importando se ficava bom de fato ou não, eu ia lá e comprava. Sem me importar se combinava com o que eu já tinha no guarda-roupa, se eu ia usar uma ou duas vezes. Eu acho que encontrar alguma coisa que me servisse era tipo assim, despertava uma certa ânsia. Mas quando eu comecei a fazer os meus próprios trajes, eu comecei a tentar seguir mais ou menos a linha dos conselhos que eram dados pelos livros e pelas revistas da época. E lá sempre apareciam 1 milhão de conselhos sobre como criar trajes com várias peças que combinam entre si, mas que também podem ser combinadas com outras e que com uma mudança de uma ou duas peças ou de um acessório você consegue criar um visual completamente diferente. Além do fato de que tecidos de boa qualidade e de fibras naturais são caros. Então eu passei a pensar melhor minhas compras e reutilizar meus materiais com muito mais frequência. Isso sem contar as peças que eu fiz para trajes históricos e que eu acabei incorporando no uso do dia a dia porque eu gosto dessas coisas com estilo mais antiguinho mesmo. Um outro assunto muito frequente é conforto. Se eu fico confortável com as roupas de época. Amigos, confortável mesmo. É minha calça de pijama surrada, com uma regata velha toda esgaçada, de preferência sem sutiã. Todas as outras roupas são desconfortáveis e eu só uso porque eu sou obrigada pelas normas sociais ou porque eu gosto muito delas. E caso ainda não tenha ficado bem claro, as roupas de época estão no segundo grupo. Mas o lance é que os trajes históricos me dão um tipo de conforto que não tem necessariamente a ver com o conforto do corpo, uma sensação na pele ou qualquer coisa desse tipo. É uma certa sensação de... Para citar uma coisa que a Abby Cox fala, é uma sensação de conforto mental. Quando eu uso um traje desses, eu sei que a minha saia não vai sair do lugar. E nem enrolar na cintura, porque o meu espartilho cria uma base estável para essa roupa. Eu sei que eu não vou ficar com as minhas coxas assadas no verão, porque a calçola que está embaixo da saia me protege. E eu sei que eu não vou ficar toda suada e grudenta, porque a oleosidade da minha pele e o suor vão ser absorvidos pela chemise de algodão, que é a primeira camada do traje. Os únicos problemas que eu realmente tenho são com as crinolinas, porque a estrutura das nossas casas e até das nossas cidades mudou muito de 1850 para cá, e já não comporta mais roupas com essa dimensão. Mas ainda assim, eu pego até um ônibus com trajes de crinolina. Obviamente, eu tenho que esperar passar um carro adaptado e na hora que eu entro, rezar para que não entre nenhum cadeirante que precise daquele espaço ali. Eu vou de pé. E também, quando eu tô de crinolina, eu preciso pedir para usar gentilmente o banheiro adaptado, mas se não tiver banheiro adaptado, eu puxo a crinolina para cima e dou meus pulos. A última grande chavinha que a costura histórica virou na minha cabeça foi ali por 2019, que parece que foi ontem ainda, né? Foi quando eu comecei a me interessar mais pelos trajes das mulheres trabalhadoras, como elas faziam e como elas cuidavam das suas roupas, já que elas tinham uma quantidade menor de peças por questões econômicas. E esse foi um ponto de ruptura muito importante para mim, porque foi a partir dele que eu comecei a ter elementos para questionar certas verdades da história da moda que tinham sido passadas para mim por livros, por palestras e até mesmo por professores. A questão da imobilidade das mulheres, de que só as mulheres ricas usavam espartilhos, que mulheres pobres só usavam roupas em tons de marrom e verde, que as roupas das pessoas eram apenas imitações ruins das roupas dos ricos. Nesse momento em que eu percebi que eu ainda tinha um universo de coisas para aprender
e que sim, dava para contar a história da humanidade a partir de algo tão simples quanto as nossas roupas, foi aí que a Modista do Desterro nasceu. E é por isso que eu tô aqui com vocês. E se você curte essa ideia e acha que estudar a história da moda é muito mais do que memorizar silhuetas de cada época e nomes de estilistas famosos, eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa comunidade. E te dou as boas-vindas e já te convido para conferir também esses outros conteúdos que já existem aqui no canal e que eu separei para vocês com todo carinho.